Olá pessoal, aqui é o Deverson e vamos para a nossa primeira aula do nosso curso de Lógica de Programação. Vamos começar pelo assunto que é o algoritmo, vamos entender primeiro o que é um algoritmo. E nessa nossa primeira aula, vamos introduzir e vamos ver quais são as formas de representação de um algoritmo. Nós podemos fazer uma descrição narrativa do algoritmo, ou podemos criar um fluxograma, ou podemos utilizar uma linguagem algorítmica, certo? E depois, no final, vou disponibilizar alguns exercícios aí para vocês estarem fazendo, certo? Então, o que é um algoritmo? Então, o algoritmo, esse nome algoritmo, é derivado desse senhor, o Mohamed Musa Algorithmic. E quem que era esse cidadão? Esse cidadão, ele foi um matemático, astrólogo, astrônomo e autor persa. Ele fez parte de um centro acadêmico conhecido como a Casa da Sabedoria, em Bagdá, por volta de 800 d.C. E seus trabalhos introduziram o cálculo hindu aos árabes, e a partir daí ao resto da Europa. Então, não obstante a isso, os algoritmos representam o conceito central na ciência da computação. Sua atuação não se limita a essa área de conhecimento. Rotineiramente, a gente lida com algoritmos na realização das mais variadas tarefas. Então, eles podem ser utilizados para lavar um carro, preparar um bolo, tomar banho, montar um guarda-roupa, entre outras coisas. Em 1936, Alan Turing e Alonzo Church eles formalizaram o conceito de algoritmo como sendo um conjunto não ambíguo e ordenado de passos executáveis que definem um processo finito. Então, o que é isso? Então, por exemplo, vou fritar um ovo. Então, para você fritar um ovo, tem todo um processo, um conjunto de passos até você chegar ao ovo frito. Então, a primeira coisa que você vai fazer, retirar o ovo da geladeira. Depois, colocar a frigideira no fogo. Terceiro, colocar o óleo na frigideira. Quarto, quebrar o ovo e separar da casca. 5, colocar a clara e a gema na frigideira. 6, esperar um minutinho. 7, apagar o fogo. E 8, retirar o ovo da frigideira. E aí você tem o ovo pronto. Então entra o ovo cru, sai o ovo processado, ou seja, o ovo frito. Então, para isso, nós utilizamos um conjunto de passos. Fazemos isso quando vamos fazer aquele bolo, que tem a receita na caixinha, e você vai seguindo o passo a passo da caixinha. Então, nós sempre estamos executando o algoritmo. Na nossa vida, nós sempre estamos fazendo passo a passo de alguma coisa. Bom, existem formas da gente representar os algoritmos. Uma é a descrição narrativa, que é isso que nós acabamos de fazer com o ovo. Fiz uma descrição narrativa dele, falando passo a passo do que eu tenho que fazer para obter o ovo frito. Eu posso fazer também essa representação em forma de fluxograma, ou eu posso utilizar uma linguagem algorítmica. Então, a descrição narrativa é exatamente essa que nós fizemos com o ovo, certo? Esse passo a passo. O fluxograma, aí nós vamos utilizar algumas formas específicas para representar as tarefas dentro do fluxograma. Então, o retângulo, esse retângulo ele vai indicar um processamento, certo? Ou seja, o ovo fritando. O retângulo com cantos arredondados, ele marca o início e o fim do algoritmo, onde que ele começa e onde que ele termina. As setas direcionadas, ela mostra o sentido do fluxo de execução do algoritmo, qual que é a ordem de execução. Porque como o algoritmo é um conjunto de passos, esses passos eles têm uma ordem para ser executada. O losango é um ponto de decisão, quando eu tenho um desvio condicional, o algoritmo tem que decidir alguma coisa e tomar um dos dois caminhos. O retângulo com o chanfro na parte superior, ele indica uma entrada de dados, quando eu tenho que fornecer dados para o algoritmo, para ele processar alguma coisa. E a saída de dados é representada por esse retângulo com a parte inferior aqui ondulada. Tá? Então, essas são as formas de representação no fluxograma. Então, vamos imaginar o nosso mesmo algoritmo lá do fritar o ovo.
certo? Como que ele ficaria representado dentro de um fluxograma? Bom, primeiro tem o início do programa, está representado por retângulo com cantos arredondados. Aí essa forma aqui ela indica uma entrada, então quer dizer, está entrando o ovo aqui, ok? O retângulo com cantos retos indica o processamento, então o processamento é o ato de fritar o ovo, né? Então estou processando esse ovo aqui, e o resultado, a saída disso é um ovo frito, e finaliza o programa, certo? Olha só que simples, né? O fluxograma fica até mais fácil de entender, né, o que acontece, todas as tarefas que acontecem dentro desse processo, certo? Vamos ver um outro fluxograma aqui, só para a gente fixar melhor, que a gente vai utilizar bastante. Então aqui, esse fluxograma, ele calcula a média de dois números, certo? Então ele tem o início, e aí eu vou obter a nota 1, né? Alguém vai digitar essa nota pro algoritmo, vou obter a nota 2, aí depois vou calcular a média, olha só, que é a parte de processamento, onde ele pega a nota 1, soma com a nota 2 e divide por 2, certo? Aí esse M, ele vai armazenar o valor da média. Agora aqui nesse losango eu tenho um desvio condicional, seguindo o fluxo, né? No losango eu tenho um desvio condicional, que ele está me indicando o seguinte, ó, se a média, se M for maior ou igual a 7, se isso for verdade, ó, sim, se isso for verdade, ele vem para cá. E aí ele vai me mostrar na tela aprovado, ou seja, ele vai me dar a saída aprovada e vai finalizar. Agora, se a média não for maior ou igual a 7, for 6 e 9, por exemplo, ele vai desviar o fluxo para cá, ó, certo? E aí ele vai me dar a mensagem reprovado e vou finalizar o programa, certo? Então esse é um outro exemplo de fluxograma. Numa linguagem algorítmica, como que ficaria? Então nós temos uma sintaxe, certo? A sintaxe é a forma como que você tem que escrever esse algoritmo, né, dentro da linguagem algoritmo. Então primeiro vem a palavra algoritmo, seguido do nome do algoritmo, o nome que você quer dar, qualquer nome. Aí depois vem var, né, seguido das variáveis que você vai utilizar dentro do algoritmo. Vou explicar nas próximas aulas o que é variável, o que é constante também, certo? E depois inicia o programa. No início nós temos os comandos que serão executados entre o início e o fim do programa, certo? Escrever, ler, testar, calcular. Então, como ficaria, por exemplo, calcular média na linguagem algorítmica? Nós vimos lá o fluxograma, como que vai ficar dentro de uma linguagem algorítmica? Então, vai ficar dessa forma, algoritmo média, que é o nome do algoritmo, aí var N1, N2 e média, que são as três variáveis que eu criei para armazenar a nota 1, a nota 2 e a média. E essas três variáveis, elas são do tipo real. Real quer dizer o quê? Que ela aceita o número fracionário, 5,2, 9,3, certo? Bom, aí o programa tem o início. No início, na sequência, eu vou obter a nota 1 e a nota 2. Então, tá lá, ó, leia a nota 1 e a nota 2. Alguém vai informar essa nota, ele vai capturar. Na sequência, eu tenho o processamento, ó, quadrado aqui, média, recebe, nota 1 mais nota 2 dividido por 2, então vai fazer o cálculo da média, e o resultado vai ficar armazenado nessa variável. E aí, o que eu faço na sequência? Aqui eu tenho um desvio condicional. O desvio condicional, ele está falando o seguinte, ó, se a média for menor que 7, então escreva reprovado. Está reprovado se for menor que 7. Agora, se não, escreva aprovado. Se não for menor que 7, só pode ser maior ou igual. E finaliza o programa, certo? Então essas são as formas de representação do algoritmo. Nós vamos utilizar bastante o fluxograma e a forma algorítmica, né? Essa última que nós acabamos de ver. Vou deixar alguns exercícios aqui para você dar uma exercitada aí em casa, certo? E até a próxima aula então, galera.